Se por acaso você não gosta de alho, não gosta de luz do sol e nem de crucifixo, só que por outro lado você curte um pescocinho pulsante, então esse vídeo é pra você. Porque hoje nesse vídeo eu vou falar sobre filmes de vampiros, né, esses seres tão antigos no cinema que recentemente estão em alta, inclusive, né, teve dois filmes aí que tiveram bastante sucesso, bastante visibilidade, que foi o Nosferatu e o Pecadores, e ambos foram relativamente bem de bilheteria e também de crítica, né, ou seja, talvez o tema de vampiros esteja em alta novamente. Porém, muito mais simples do que fugir de estacas de madeira no coração é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar vídeos novos por aqui. E eu peguei um catado aqui de alguns filmes com tema de vampiros, né, não é só filme de terror, tem suspense, até comédia aqui, tem um catado bem variado, eu vou comentar cada um deles, quais eu acho melhores, quais eu acho não tão bons assim. E o primeiro que eu vou falar aqui é ele, o grande, o magnífico Crepúsculo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, não é brincadeira, que eu falo só sobre a franquia Crepúsculo, de todos os filmes eu comento quais eu acho os melhores aqui. E aqui eu tô falando sobre o primeiro, né, sobre o Crepúsculo, e eu devo comentar que eu não acho esse filme toda essa atrocidade, que ele virou muito meme, né, porque tem todas aquelas cenas, virou uma franquia adolescente, que é legal dar uma zoada em cima deles, eu não discordo disso, acho que eu até zoava bastante, talvez muito por causa dos outros filmes também, né, por exemplo, aquele Amanhecer, parte 1, parte 2, que realmente são bem ruins, mas o primeiro, ele tem aquele romance adolescente, é meio bobinho. Eu vou colocar aqui na categoria mais baixa, né, que é o meh. Só aqueles filmes que não faz tanta diferença se assistiu ou não, né? Inclusive acho que talvez valha a pena você ver pra participar desse fenômeno que foi a cultura pop, mas não vai te agregar muita coisa. Mas realmente eu não acho toda essa atrocidade que muita gente pinta. Eu acho que tem alguns momentos, tem a cena legal deles jogando beisebol, né? Que é ao som de Muse. E eu sempre que eu falo desse filme eu só falo dessa cena, eu não consigo pensar em outros elementos tão bons. Mas enfim, em resumo, eu acho que tem coisas piores no cinema. E o próximo da lista é um filme que fez muito sucesso aí nos anos 2000, que é o 30 Dias de Noite. Se não me engano, esse filme também tem uma sequência, posso estar enganado, mas acho que tem. E olha, eu devo dizer que faz muito tempo que eu assisti esse filme, eu não lembro com detalhes, mas eu lembro que na época a minha percepção foi até que positiva. Eu lembro que ele é um filme que tinha uma abordagem até um pouco diferente, de trazer esses vampiros bem violentos, né? Eles não tinham aquele lado do charme que outras obras trazem, realmente eles são quase monstros aqui, talvez mais puxado para um negócio meio Madrugada dos Mortos, Hack, nessa linha aí, que são bem bestiais e fortes. E eu lembro que na história também tinha uma época, acho que era na Alasca, que tinha um período de 30 dias de noite, né, onde eles tocavam o terror e enchiam a barriga, né, com os turistas, com as pessoas que estavam lá. Assim, na minha cabeça, esse filme até que era divertido, eu vou colocar no legal aqui, não tenho na minha mente como sendo uma obra-prima do terror, né, uma obra-prima de filme, mas eu acho que vale a pena, é um bom entretenimento, inclusive eu vou rever depois pra ver se eu mantenho a minha opinião, mas por enquanto eu colocaria como legal, filme legal. E agora vamos de Vampiros de John Carpenter, filme dos anos 90 ali. E olha, esse filme eu tinha na minha cabeça que ele era um pouco melhor do que ele realmente é. Eu acho que esse adicional de John Carpenter dá um charminho, né? Porque a gente lembra do Halloween de John Carpenter, né? Tinha essa grife dele. E olha, eu reassisti esse filme e tenho que dizer que ele envelheceu muito mal. Ele tá muito datado. Ele é dos anos 90, ou começo dos 90, mas ele tem cara de anos 80. Talvez até seja anos 80, mas acho que é começo de 90. E cara, eu não sei, assim, ele não é tão divertido assim como eu imaginava. Eu lembrava que ele não era uma maravilha de filme, mas eu achava que ele era pelo menos mais divertido. Eu acho que ele tem textos meio cansativos, a dinâmica dele não é tão legal, não tem nada de muito diferente. E as cenas, né, de caçada aos vampiros, né? Aqui a gente tem um personagem que ele é uma espécie de caçador de vampiros ali junto com a sua equipe. Eis que numa missão que eles vão, eles acabam escapando, né? O líder, né? Eles acabam exterminando todo mundo, mas o líder fica solto e tem uma caçada no resto do filme que envolve todo um culto, um ritual que vai ser feito depois. Mas enfim, não é uma trama tão interessante assim, e eu acho que é um filme bem melhor do que o Crepúsculo, talvez, mas analisando, se você olhar no espectro de obrigatório ou não, eu colocaria aqui na mesma categoria, como um filme meh, que não tem muito motivo pra assistir, não vai agregar tanta coisa. Acho que vários filmes com uma abordagem parecida fizeram melhor, inclusive vários que estão nessa lista. E agora vamos de um bem recente, que é o próprio Nosferatu, que eu comentei no início do vídeo, que é uma releitura, uma das várias releituras do personagem do Drácula / Nosferatu. Inclusive acho até legal comentar, né, que nesse vídeo vão ter algumas releituras do Drácula, mas eu não coloquei todas, tem aquelas clássicas dos anos 50, anos 60, anos 70, eu acabei tirando algumas, tá, eu coloquei as que eu tinha mais apreço, né, eu deixei a do Nosferatu mais recente, porque tá muito em pauta, mas tem algumas clássicas que eu acabei tirando, o papo do Christopher Lee não vai estar nessa lista. Agora sobre Nosferatu, assim, eu acho que é um bom filme, talvez do personagem do Drácula em si, seja o melhor filme de terror
vai, digamos assim. Eu não acho que é a melhor adaptação do personagem, da história, mas ele funciona, tá? É um filme que esteticamente é muito bom, mas ele não traz nada muito diferente da história que a gente já conhece, né? Eu vou comentar outras adaptações aqui do Drácula que tem essa mesma história como base, mas fizeram algo um pouquinho diferente. E aqui basicamente é a história do Nosferatu, aquele classicão do expressionismo alemão, que também vai estar aqui na lista se eu não me engano, e basicamente trazendo aqueles conceitos. Eu acho que é importante esse tipo de remake para trazer uma obra que tem tanta importância dentro do terror para uma linguagem mais nova, mas em geral assim, eu acho que é um filme bom. Tá, não coloco como excelente necessariamente assim, mas acho que é um filme bom, vale a pena assistir assim, por mais que a história não traga tanta coisa diferente, mas esteticamente realmente ele é bem acima da média, tá? Então muito por isso eu acabo colocando a categoria bom. E agora Wesley Snipes com o seu famoso Blade. Eu vou falar do primeiro aqui, embora da trilogia eu gosto mais do segundo, né, que eu acho que é o mais legal, que tem aqueles vampiros híbridos, né, que tem um desafio bem bacana, na minha cabeça eram bem legais, mas pode ser o primeiro ou o segundo aqui, eu vou comentar. E assim, analisando a proposta dele, eu acho que é um filme que funciona dentro da proposta, ele foi muito importante nesse universo de... Apesar que ele foge um pouco do espectro de heróis, inclusive eu fui descobrir que ele era da Marvel muitos anos depois, tanto ele como Constantino, nem sabia que eram ali do universo da Marvel e da DC, no caso, e assim, talvez ele funciona fora disso, né, tem uma identidade, um universo muito próprio, mas ele foi importante, né, pra abrir caminho pra esses outros filmes com adaptações das HQs, e assim, eu acho que ele funcionava, tá, vendo hoje vai ter uma coisa e outra que você vai reclamar, obviamente, né, de estética, de ritmo, mas como ele é um filme mais essencialmente de ação, com pitadas de terror, talvez ele fique menos datado, até dê pra assistir hoje e ter um leve divertimento. Aqui eu tô falando primeiro do segundo, tá, porque o terceiro Trinity realmente é muito ruim, roteiro confuso, tá, mas o roteiro dos primeiros não são tão confusos, até meio simples, assim, dá pra entender, e o personagem é carismático, né, acho que cabe bem ali com Wesley Snipes, com esse personagem aí, eu gosto. Eu vou colocar o bom aqui dentro da proposta dele, acho que ele passa bem de ano. E agora eu vou ser um pouco xingado, porque eu vou falar de Van Helsing, filme clássico dos anos 2000 aí. E por que eu falo que eu vou ser um pouco xingado? Porque eu tenho uma opinião talvez não tão popular sobre esse filme, porque eu sei que muita gente ama demais esse filme com valor sentimental, valor nostálgico, né, que assistia esse filme quando era menor, viu várias e várias vezes, e eu confesso que esse filme nunca me pegou quando era mais novo, então eu não tinha assistido. Foi um filme que eu passei minha infância toda sem assistir, fui assistir depois de velho, já depois de mais velho, e aí eu sou uma pessoa que assistiu esse filme sem nenhum fator nostalgia, e isso é um pouco complicado. Eu sei que você que ama esse filme, talvez seja difícil separar isso, mas analisando ele friamente com a pessoa que não tem nenhum valor afetivo com ele, eu achei um filme bem qualquer coisa, tá? Vou dizer bem sincero aqui. Ele tem alguns aspectos positivos, porque é um filme que é de certa forma divertido, ele tem essa abordagem mais de aventura, por mais que tenha a temática meio aterrorizante ali de vampiros, de lobisomens, mas ele é mais essencialmente um filme de ação com aventura, então isso pode ter um ritmo legal, só que ele é meio longo também, tem mais de 2 horas esse filme, não sei se tinha tanto conteúdo pra isso. É um filme que tem um relativo valor de produção até que legal, as vestimentas, as roupas, os cenários, dá pra ver que tem um esforço legal feito ali, e a parte estética, eu tenho uma opinião meio confusa, porque em alguns momentos ela é bem legal, né, logo no começo você vê um monstro ali, grandão, que é bem feito, um CGI bem legal assim, tem a própria transformação de lobisomem que é muito boa, mas tem outros momentos que eu acho bem ruim, tem uma cena lá que até uma vampira morre bem nas batalhas iniciais, que eu achei terrível, sabe, meio grotesca, olhando assim, mas em geral... Ai, eu não sei se eu coloco... Eu não consigo colocar muito como bom mesmo, porque pra mim é meio meh. Tanto faz, eu assisti, mas se eu não tivesse assistido, pra mim não ia fazer tanta diferença. Mais uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer, já tinha me falado isso, que só tem gente bonita nesse filme. Meu Deus, Hugh Jackman tá um deus, e várias mulheres ali, várias vampiras muito gatas, muito bonitas, realmente, nesse fator beleza, esse filme tá lá em cima. Mas como filme em geral, eu coloco o Mac, não faz tanta diferença pra mim. E agora um filme de um ator que eu gosto bastante na comédia, que é o Leslie Nielsen, só que nesse caso, essa obra não me agrada tanto assim, que é o Drácula Morto, Mas Feliz, né? Uma abordagem ali mais sátira, né? Vai ter outras sátiras aqui no caso da história do Drácula, obviamente, e eu acho que não é um melhor trabalho, assim, tá bem de longe de ser um dos melhores trabalhos aqui do Leslie Nielsen. Ele já tem aquele humor mais pastelão, mais bobão, digamos assim, mas em geral eu gosto de vários e vários filmes dele. Mas eu acho que nesse filme aqui ele não tá tão inspirado, o roteiro também não ajuda tanto, porque as piadas são meio bestas, tá? Eu vou colocar como meh, é um filme assim de comédia, mas que não provoca tantos risos, assim, talvez mais porque eu gosto bastante do Leslie Nielsen, então eu acabo rindo dele ali, né, porque é o cara que eu gosto, mas em geral o filme é bem fraco, tá? Não tem tantas piadas boas assim, eu vou colocar como meh aqui. E agora outro clássico aqui dos anos 2000, que é o Anjos da Noite, né? Acho que, nossa, tô percebendo
vendo aqui que os anos 2000 foi meio que forte nessa temática de vampiros, né? Teve o 30 Dias de Noite, teve o Van Helsing, agora o Anjos da Noite, que inclusive foi uma franquia bem grandiosa, mas acabou meio que morrendo, né? Não ouço mais muito falar dessa franquia. Eu devo dizer que eu acho alguns dos filmes divertidos, tá? Eu gosto mais de Anjos da Noite do que Van Helsing, por exemplo. Talvez porque ele é realmente mais focado na ação ali, acho que o personagem é uma abordagem um pouco mais séria, embora hoje, esteticamente, seja um filme que fica bem datado, né? Apesar de não ser tão antigo assim, dos anos 2000, mas eles são bem aqueles filmes com a estética anos 2000 mesmo, né? Tanto a questão de fotografia, as próprias vestimentas, aquele couro pra tudo quanto é lado, né? Que em alguns momentos pode ser legal, mas é uma linguagem visual bem própria dos anos 2000, né? Tudo muito escuro, tudo muito dark, muito trevoso, e talvez hoje fique um pouco datado, mas aqui talvez o fator nostalgia me pegue um pouco mais, né? Eu acho que talvez esse seja um filme que bem parecido com o Van Helsing, na verdade. Não sei se tem tanta diferença assim em questão de qualidade, mas o fator nostalgia me pega um pouquinho mais, não tanto, mas um pouco mais. Então por isso eu coloco como... não, né? Acho que eu vou colocar como bom aqui, mas com muitas dúvidas. Talvez esteja quase caindo pro meio ali, mas devo deixar no bom por enquanto. E agora um clássico dos anos 80 que gerou vários outros filmes também, que é Os Garotos Perdidos, tá? Eu demorei pra assistir esse filme, muita gente me falava que é um filme bem importante dentro do gênero de vampiros e eu não tinha assistido ainda. E assim, vou fazer um comparativo aqui com Vampiros de John Carpenter, tá? Eu acho que o filme que talvez sofre das mesmas questões, digamos assim, que é um filme que ficou extremamente datado, né? Você assistindo hoje fica cara que esse filme é antigo, que é um filme dos anos 80, no máximo dos anos 90 ali. Só que no caso dos Garotos Perdidos, como ele é mais exagerado, como ele até puxa mais pro lado do humor, é mais divertido, mais escrachado, eu acho que funciona melhor, tá assistindo hoje, porque você fala, tá, eles estão assumindo que aquilo é meio brega, talvez até na época eles assumiram que era brega já, digamos, tudo muito exagerado, aquele grupo de jovens ali, dos vampiros, já é uma coisa bem estereotipada, só que assistindo hoje, parece que ele se leva menos a sério, tá? Então por isso que eu acho que funciona bem mais que o Vampiros de John Carpenter, embora tenha as mesmas características. Por isso eu vou colocar ele como bom, aqui não acho que é excelente, tá? Não colocar ele no meu top de 5 de filmes de vampiro, mas eu acho que é um bom filme ainda, dá pra assistir e se divertir. Tem algumas cenas legais, por exemplo, tem um grupo de jovens ali, que eles são meio que combatentes mirins ali dos vampiros. Em uma cena eles tentam provar que o novo namorado da mãe de um deles é um vampiro, então eles começam a tacar alho na comida dele, jogam água benta no cara. Eu acho isso bem engraçado, porque a mãe fala, meu, o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos. Então tem alguns momentos mais divertidos desse filme, por isso que eu coloco no bom. E agora mais um filme de comédia, que é O Que Fazemos nas Sombras, né? O filme do Taika Waititi, que inclusive tem uma série sobre esse filme aí, que basicamente é essa história. E olha, eu gosto bastante desse filme, tá? Ele é bem divertido. Aqui na história é como se fosse um grupo de vampiros ali que mora numa espécie de república. E eles têm problemas meio que banais ali do dia a dia, né? Quem vai lavar louça, coisas do tipo, tem que se alimentar, eles começam a discutir, só que eles são bem engraçados, né? Porque eles são meio atrapalhados, assim. Eu acho que é um filme com abordagem muito original e diferente. Eu vou estrear a categoria, acho que eu não coloquei nenhum ainda, vou colocar pra mim no excelente, tá? Eu acho que ele funciona muito bem da proposta. Dizem que a série é até mais engraçada que o filme, tá? Eu acabei não vendo a série, eu vi só o primeiro episódio ali, realmente achei bom, mas eu queria ver como um todo, parece que você consegue explorar bem mais e tem várias piadas engraçadas, mas o filme pra mim já é excelente. E antes que você se pergunte, não, você não tá ficando louco, né? Porque eu mudei de cenário aqui, mudei de skin, mas é que eu cometi uma gafe, olha só, né? O meu profissionalismo vindo à tona, porque quando eu tava editando o vídeo, eu percebi que eu simplesmente pulei um dos filmes mais importantes aqui desse vídeo, que é a entrevista com o vampiro, né? Devo confessar que não é a primeira vez que eu faço isso, poderia até deixar pra lá se fosse outro filme, mas entrevista com o vampiro não dá pra deixar pra lá num vídeo que eu falo sobre filmes de vampiro. E aqui na história a gente acompanha o personagem do Brad Pitt, que ele encontra um jornalista ali, ele começa meio que ser entrevistado, né? Contando a sua história. De início ele não acredita muito, mas logo ele vai perceber que realmente ele tá falando com o vampiro, né? E a gente vai entender aquela história, como que ele chegou até aquele momento, os personagens, as pessoas que ele conheceu até aquele ponto ali. E a história é bem interessante, que a gente quer entender como que foi a história daquele personagem. E uma coisa que eu achei legal do Entrevista com o Vampiro é que ele traz bastante esse lado do charme, né? Da sensualidade dos vampiros, que pode ser um pouquinho desleal, afinal de contas estamos falando de Brad Pitt e Tom Cruise, mas ele consegue trazer bastante essa questão de como eles são irresistíveis, né? Do seu jeito, toda aquela temática que a gente vê em vários filmes de vampiro. Acho que é bem legal isso, ele traz bastante coisas da história clássica dos vampiros, mas também tem bastante originalidade, eu coloco no excelente. E lembra que eu comentei que tem várias adaptações do Drácula, do personagem literário aí, e aqui eu vou citar uma delas que pra mim é a melhor, que é o Drácula de Bram Stoker de 93. Eu já tinha assistido esse filme bastante tempo atrás, mas não lembrava com muitos detalhes. Fui rever, é um filme que ainda funciona muito bem,
tá? Tanto esteticamente, assim, eu acho que ele mistura bem esse lado teatral com o lado mais sério, né? Por exemplo, a adaptação do Eggers também tem um pouco disso, mas lá é mais focado no terror mesmo. Aqui ele mescla várias outras coisas, é um filme que não assusta de certa forma, mas ele tem um lado de romance, inclusive, muito bom, tá? Que funciona pra mim melhor que qualquer filme que eu vi da adaptação do Drácula. Aqui a gente vê o personagem que em dado momento ele até fica mais novo, né? Ele fica rejuvenescido e eu acho que isso visualmente ajuda um pouco nessa proposta de a gente comprar esse romance dele. Mas a história é basicamente bem parecida, mas o Drácula aqui tem algumas skins, tem a skin mais velha, né? Que é aquela classicona, tem essa skin mais nova e no final tem uma armadura ali, uma espécie de transformação que ele passa, que eu acho bem legal, tá? Então o filme pra mim, ele funciona muito bem e tem os elementos que eu falei, são filmes que tem aquela mesma história como base, mas aqui ele coloca diálogos, coloca algumas adições que eu acho que funcionam muito bem dentro do universo. Pra mim é a melhor adaptação do Drácula, o Drácula de Bram Stoker de 93, excelente. E agora outra comédia de sátira, que é Os Vampiros que se Mordam, né? Sátira aí do Crepúsculo, na verdade toda da franquia Crepúsculo. Esse filme eu não lembro exatamente o ano que ele foi lançado, mas pelo contexto do roteiro ali, roteiro entre aspas, né? Ele se passa talvez depois do segundo filme, porque ele tem algumas cenas ali, logo a cena inicial é uma cena do Lua Nova, se não me engano, que o Edward vai se revelar pros Volturi, mas ele basicamente, a trama dele se passa mais no Crepúsculo, né? Da Bella conhecendo o Edward ali, né? Que são outros nomes de personagens, mas basicamente essa mesma história. E esse filme pra mim é bem sem graça, tá? Ele é aqueles filmes que tem piada a todo tempo. Por exemplo, lembra mal comparando, sabe o Super-Herói? Aquele filme lá do Leslie Nielsen também, dos anos 2000, que zoa bastante o Homem-Aranha. Ele tenta fazer algo parecido, mas eu acho que as piadas encaixam bem menos. Eu acho que, por exemplo, no Super-Herói tem várias piadas que eu acho boas, que eu gosto de rever. Não tem nenhuma piada aqui necessariamente que eu realmente tinha gostado muito de gargalhar, de realmente dar bastante risada. As piadas são bem bestas e ele metralha a piada a todo momento, né? Então pensa, num filme que tem, sei lá, 1h20, 1h30 no máximo, aí, com piada a todo momento. Se você riu 2 ou 3 vezes, eu acho que o aproveitamento não foi tão legal, né? Então eu coloco esse filme no... Eu vou colocar no Meh aqui, mas eu acho que ele é bem inferior ao Crepúsculo, até que eu não tenho categoria ruim aqui, mas é um filme ruim, tá? O Meh vai tudo, vai estar ruim, vai estar o regular, mas basicamente é um filme que não tem muito motivo pra você assistir. E agora vamos de cinema francês, pra mostrar que a gente é cult. Vamos de Deixe Ela Entrar, filme que inclusive tem um remake norte-americano de 1 ou 2 anos depois, que falam que é muito bom também, tá? Um raro caso que fazer esse remake próximo realmente é bem bom. Nesse caso até entendo um pouco fazer esse remake, porque o ritmo do Deixe Ela Entrar é bem diferente, é uma coisa muito mais contemplativa, muito mais lenta, algumas pessoas podem estranhar, mas eu acho essa abordagem maravilhosa, genial e original. E aqui na história a gente vê um garotinho ali que vive de forma meio que isolada num lugar que é muito frio, tem gelo pra tudo quanto é lado, e ele sofre bullying, tá sempre isolado. Eis que em dado momento ele conhece uma garotinha ali, com a mesma idade parecida com ele, e eles criam uma certa amizade, mas ele percebe que ela é um pouco diferente. E a gente vai descobrir que essa menininha esconde alguns segredos ali. E a abordagem é muito diferente desse filme, porque ele traz essa temática mais focada no drama, no desespero da pessoa ser vampira e ter que conviver com aquela situação, né, quanto é difícil pra ela, né. Tem alguns momentos que são mais contemplativos, que eu falei, tem uma relação que explora a questão do amor, da amizade, né, da cumplicidade, vários temas assim, que eu não quero dar muito spoiler aqui, mas ele tem toda essa abordagem muito sutil, muito sensível sobre o tema, né. Tem outros filmes que falam sobre isso, né, tipo como ser um vampiro sendo uma pessoa jovem, enquanto isso pode ser complicado, né, porque você tem o corpo de jovem, mas a mentalidade que talvez não seja tanto. É um drama, se você pensar, uma coisa bem desesperadora, e o filme trata de uma forma bem legal, e isso pra mim tá no excelente, com certeza. E agora vamos do clássico do expressionismo alemão, vamos de Nosferatu, né, eu comentei sobre o remake, eu vou comentar sobre o original aqui, de 1920, se eu não me engano, 22, alguma coisa assim. E olha, esse filme tá disponível inclusive de graça no YouTube, é um patrimônio do cinema, né, um dos filmes mais importantes aí do terror. Mas assim, é um filme que é muito difícil de uma geração mais nova consumir, obviamente, né? Talvez eu recomendo mais para pessoas que são amantes de cinema, de história de cinema e principalmente até da história do terror. Porque assistindo é um filme que não vai te assustar, obviamente não vai assustar. Se você quiser saber a história do Nosferatu, veja o remake, numa forma de filme mais contemporâneo, mas acho que vale a pena por causa do valor histórico. Tendo isso em vista, eu vou colocar como bom aqui. Seria muito cult da minha parte colocar como excelente, porque é um filme que basicamente é outra época do cinema, né? Cinema mudo, muito diferente, questões estéticas que alguns podem achar bem tosco, obviamente, né? Se você tiver uma visão muito anacrônica de pensar, mas olha só, olha esse cara se movimentando, olha essa imagem, realmente, pô, mais de 100 anos separando uma obra pra outra, óbvio que não vai ter essa mesma qualidade estética, mas é um filme muito importante, por isso que vale a pena no bom aqui abrir a porta pra várias outras obras. Chegando no finalzinho
finalzinho, vamos de A Hora do Espanto, né? O filme que mistura terror com um pouco de comédia ali. E aqui na história a gente vê um jovem que começa a suspeitar que os seus vizinhos são vampiros. E obviamente ninguém acredita nele, ele vai ter que lutar contra esse mal sozinho. E o filme tem esse lado mais engraçado, né? Porque o personagem é meio atrapalhado, tem cenas mais cômicas. Tem um suposto especialista no tema que meio que vai ajudar ele, mas ele percebe que ele é meio cagão também em relação ao tema, porque tudo que ele falava era meio que lorota, ele não acreditava que realmente acontecia. Quando ele descobre que realmente tem vampiros, a reação dele é pra ficar com medo de início. Mas o filme é legal, tá? E embora tenha esse lado de humor também, ele tem bastante body horror, bastante gore, né? Isso me surpreendeu, inclusive, quando eu assisti. Eu achei que era um filme só da parte de comédia, mais de brincadeira. Mas no final tem umas partes de sangue, né? Principalmente quando alguns vampiros são derrotados, algumas transformações assim que são bem legais, né? De ver. Logicamente tá um pouco datado, observando, tem um lado meio de stop motion ali, mas eu acho divertido, tá? Me lembrou várias obras desse período que faziam o sangue de forma prática ali. Eu acho que é bem legal. E eu gostei de A Hora do Espanto. Mas minha dúvida, eu não acho que seja excelente necessariamente, tá? Um filme que é bem datadinho, mas é bem divertido. Vou colocar um bom aqui. Acho que é um filme que vale a pena assistir. Dizem que o remake também é legal, tá? Acabei não vendo. Tem um remake com Colin Farrell. Comente aí se você já assistiu o remake. Dizem que é bem legal também. E por último, não menos importante, vamos de Um Drink no Inferno, que com certeza pra mim é excelente. Sem dúvida, é um filme excelente de vampiros, né? O filme aqui que tem a participação do Quentin Tarantino como ator. Acho que o filme não é dele, acho que ele participa na produção ali, né? Mas é do Robert Rodrigues. Só que ele tá no elenco, ele atuando ali, acho que é bem legal também. E o filme tem uma dinâmica diferente, ele basicamente começa de um jeito, de um filme mais de suspense, perseguição, e da segunda metade é uma loucuragem total, porque os personagens vão entrar no bar ali, que eles vão descobrir que é um bar habitado por vampiros. Eles estavam só esperando chegar a comida pra tocar o terror. É um filme bem mais focado no terrir. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esses filmes, tanto sobre o Hora do Espanto como o Drink no Inferno, né? Um filme de terrir. Confira lá pra ver mais detalhes, mas pra mim é excelente, sem dúvida, um dos melhores filmes aí com a abordagem de vampiros. Mas então é isso, meus amigos vampirescos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, curta, compartilhe e comente suas opiniões aqui também, que eu quero saber. Pedinho rápido que eu sempre faço: se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante e assine o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas minhas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!